Querido irmão, nós estamos iniciando a nossa caminhada catequética desse ano de 2020 um pouquinho diferente daquilo que nós tínhamos planejado. Primeiro, por causa desse coronavírus, nós temos que sermos criativos, né? E pensar que não temos uma previsão de quando tudo isso vai passar, e para que a gente não perca também o nosso tempo e que a gente também utilize o nosso tempo de uma maneira bastante eficaz, eficiente, então pensamos em fazer os encontros de catequese em casa. Então eu convido você, juntamente com sua família, a um momento de oração, que serão momentos de oração que serão semanais, e eu convido você, juntamente com sua família, a fazer. O que é catequese? Catequese é um caminho que nos conduz a conhecer e amar Jesus. É um itinerário que não termina, que não é simplesmente um cursinho que a gente faz e lá daqui a um pouco se forma e está tudo certo. Eu faço catequese para a primeira comunhão, catequese para a crisma, não. A catequese, ela perpassa o nosso ser cristão. Sempre estamos aprendendo, sempre estamos nos aprimorando. Então, não se faz catequese para receber o sacramento, mas sim para aprender a ser cristão, para ir amadurecendo dentro da gente esse sentimento. Como vão acontecer esses encontros? Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir que na sua casa, dentro do possível, nós tivéssemos um espaço para esse momento. Um espaço onde teremos uma mesa, a Bíblia, o livro da catequese, uma vela, um crucifixo e água benta. Como é que eu vou conseguir água benta? Pode passar ali na paróquia, a gente tem, já estamos nos organizando para isso. Então, é um espacinho simples, não precisa ser muito bem elaborado, com muitas coisas, é um espaço simples onde a gente vai tirar aquele momento então para a gente rezar. Cada etapa terá uma cor. A primeira etapa é verde, a segunda etapa azul, a terceira etapa amarelo e a quarta etapa vermelho. Os vídeos serão publicados no canal da paróquia lá no YouTube, por isso já peço também para todos se inscreverem. A nossa catequese, ela tem por método a leitura orante da Bíblia, que se divide em 4 partes. A leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Como isso acontece? A leitura. Nós vamos pegar o texto bíblico, toda semana então teremos a proposta de um texto bíblico. Nós vamos nos perguntar depois de ler quem aparece no texto, o que diz e faz cada personagem, onde acontece, como se situa esse texto na Bíblia, em que contexto, que relação tem com os outros textos e o que o texto em si nos diz. No segundo momento, a meditação, a pergunta que se faz: o que o texto nos diz? Algumas vezes algumas pessoas procuram o texto bíblico lições para ensinar aos outros. Aqui é diferente, o texto fala diretamente a você. O que há de semelhante entre a situação do texto e a atual? O que há de diferente entre a situação do texto e a atual? O que o texto diz para a nossa situação e que mudanças de vida este texto nos provoca? Vejam, na primeira parte nós lemos o texto bruto e na segunda parte a gente já começa a trabalhar ele dentro da nossa vida. Terceiro ponto, a oração, o que este texto nos faz dizer a Deus. Sempre tenho isso por base, que a oração deve ser um diálogo, onde eu falo e onde eu escuto. Às vezes a nossa oração de cristãos, de católicos, é um monólogo. A gente vai repetindo palavras, a gente vai repetindo orações que a gente aprendeu e às vezes nem presta atenção no que está fazendo. Então, no primeiro momento da leitura orante da Bíblia, nós ouvimos o que Deus nos fala. Sempre é importante lembrar que quando a gente está lendo a Bíblia, é o próprio Deus que fala conosco. Agora nós vamos responder.
Agora nós vamos responder a Deus. A oração é a nossa resposta à palavra de Deus lida e meditada. A oração provocada pela meditação inicia com uma atitude de admiração, silêncio e adoração ao Senhor. Dependendo do que se ouviu da parte de Deus, a resposta pode ser de louvor ou de ação de graças, de súplica, de salmo ou de perdão. É importante que essa oração espontânea não seja só individual, mas tenha sua expressão comunitária em forma de partilha. Ou seja, a minha oração não pode ser simplesmente algo intimista. Pode, mas não apenas. Eu posso pedir coisas para mim, eu posso pedir a Deus graças para mim, mas ela também se torna frutuosa quando eu aprendo a rezar para os outros, pelos outros, com os outros. E o quarto passo da nossa leitura orante da Bíblia é o que o texto me faz viver. A contemplação ajuda a enxergar o mundo de maneira nova. Faz descobrir o projeto de Deus na história que vivemos. O centro da pessoa está em Cristo. A pessoa é transformada pela palavra de Deus, por isso contempla a presença de Deus no cotidiano de sua vida e adquire um novo olhar sobre a realidade. Contemplar supõe viver de modo diferente. Penso que nós deveríamos lembrar que a palavra oração, ela tem duas partes, né? Orar e ação. Orar, então, é esse momento em que a gente conversa com Deus, e ação é um momento que a gente toma uma atitude, a gente faz algo. Gente, nós não podemos pensar que a nossa oração ela não tem um efeito positivo na vida de quem está orando. A gente não pode pensar que a nossa oração é simplesmente palavras para um Deus que está num outro plano e que a gente não consegue ver. Nós estamos conversando com um Deus encarnado, vivo, que está conosco no meio de nós. O que é a Bíblia? O nosso livro principal, esse que a gente vai receber na nossa casa, são livros para nos auxiliar nesses momentos. Mas o nosso livro principal é a Bíblia. Esse é o livro central da nossa catequese. O que é a Bíblia? A Bíblia não é o primeiro livro da criação. Muitas pessoas dizem, o livro mais antigo. Não é. Antes da Bíblia já existiram muitos outros livros. A Bíblia ela não surgiu escrita. Ela surgiu através de um acontecimento que se tornou uma tradição oral e depois foi registrada. Sabe aquelas histórias que a gente escuta do vô e da avó que aconteceram quando a gente era pequeno ou quando a gente nem existia ainda e que vieram sendo contadas? Assim foi a Bíblia. Acontecia uma intervenção de Deus na história de um povo e essa intervenção foi sendo contada até que alguém resolveu, poxa, a gente não pode perder isso, não podemos perder os detalhes, então vamos registrar. E o valor absoluto da Bíblia não está nas palavras, mas sim no ensinamento que transmitem. É uma mini biblioteca, uma coleção de 73 livros, então a Bíblia ela não é um livro só, é um conjunto de livros, destaca a aliança do plano de salvação de Deus para a humanidade. Então, o que está por trás de todos esses 73 livros é a ação de Deus, é a aliança de Deus, é a busca de Deus pelas suas ovelhas, é a constante iniciativa de um Deus que vem ao nosso encontro. Bíblia, a palavra Bíblia, vem do grego biblos, que significa livrinhos ou livros, um grupo de livros. Também chamadas Sagradas Escrituras. Tratam de diversos assuntos. A gente não pode pegar a Bíblia e pensar que é uma história contada do início ao fim, né, com uma sequência. Não. Como são 73 livros, dentro deles nós encontramos orações, rituais, histórias, sabedorias, hortações e até mesmo poesia. Tudo em grande harmonia relacionando o homem com o único e verdadeiro Deus. Ela começou a ser escrita por volta do século XV a.C., e somente se encerrou a sua redação no primeiro século depois de Cristo. Então, olha quantos anos de construção dessa biblioteca. Quantos séculos, né, de construção dessa biblioteca. Quem escreveu a Bíblia? São Tomás de Aquino
ele nos fala que a Bíblia é a ação de Deus movendo e dirigindo o autor na produção do livro, preservando-o de erros, de forma que é Deus o autor e o homem um mero instrumento usado para escrever. Os livros da Bíblia foram escritos por homens movidos pela ação direta de Deus. Deus é o autor principal e o homem um autor secundário. O fato de Deus ter inspirado homens não significa, contudo, que tenha anulado a inteligência e a liberdade do ser humano. E aqui uma coisa importante. Olha, é como se Deus utilizasse o ser humano como uma caneta, né, como uma pena, mas sem tirar a liberdade dessa pena, sem tirar a liberdade dessa caneta. Por mais que Deus queira expressar em palavras aquilo que Ele é e aquilo que Ele quer fazer, o ser humano tem a liberdade ainda de estar ali dentro do seu livre-arbítrio. Já que foram escritos por homens, já que foi escrita por homens de forma que podemos entender seu conteúdo, foram usadas linguagens humanas. São 3 as linguagens usadas na Bíblia. Primeiro, o hebraico, que foi usado para a redação de quase todo o Antigo Testamento. O aramaico foi usado para alguns pequenos trechos do Antigo Testamento e, segundo alguns estudiosos, para o original do Evangelho de Mateus. E o grego comum, né? Foi utilizado para escrever alguns poucos livros do Antigo Testamento e para todo o Novo Testamento. Como a Bíblia está dividida? Alguém poderia dizer, no meio, padre? Não, na verdade a Bíblia está dividida em Antigo e Novo Testamento. E qual é o marco que faz essa divisão? O nascimento de Cristo. O Antigo Testamento são todos os livros escritos a partir do século XV a.C. até o nascimento de Jesus. Contém a palavra de Deus dada a Moisés, a história do povo de Israel e suas reflexões, bem como a previsão da vinda do Messias que se deu com a vinda de Jesus. O Novo Testamento, então, todos os livros escritos após a vinda de Jesus até o século I. Traz a vinda e as obras de Jesus, a criação e a expansão da Igreja, além de documentos de formação do povo cristão. Lá no Antigo Testamento, então, 4 grupos: livros da lei, livros históricos, livros didáticos e livros proféticos. Livros da lei, também chamados de Pentateuco, isto é, os 5 livros de Moisés que abrem a Bíblia e falam da criação de Deus e da formação de seu povo eleito Israel. Livros históricos são os livros que descrevem as guerras de Israel, bem como a história de seus reinos. Os livros didáticos, ou sapiensais, apresentam a sabedoria e poesia dos hebreus. E os livros proféticos foram escritos por profetas que pregavam o arrependimento e preparavam o povo eleito para a chegada do Messias Salvador. No Novo Testamento nós temos livros do Evangelho, livro histórico, epístolas e livro profético. Livros do Evangelho. Então são os quatro evangelhos, né? Narram a vida e os ensinamentos, os milagres e as obras do Messias. Livro histórico apresenta a instituição e a expansão da Igreja cristã, primeiro na Palestina e a seguir no mundo até então conhecido. As epístolas ou cartas são as doutrinas e exortações escritas por alguns apóstolos de Cristo e encaminhadas a comunidades ou fiéis cristãos. E o livro profético, que é o Apocalipse, traz a vitória de Cristo e sua igreja sobre as forças do mal e o juízo final. Uma vez uma mãe chegou para mim e disse assim: padre, é complicado, porque a catequista do meu filho disse que a minha filha tem que... catequista do meu filho disse que eu tenho que comprar uma Bíblia nova, porque a Bíblia que ela tem não serve. Padre, a palavra de Deus não é a mesma? Eu disse, Mas a Bíblia então não é a mesma? Eu disse, não. A Bíblia protestante é um pouquinho diferente. A Bíblia protestante, ou dos evangélicos, não possui o livro de Judite,
Tobias, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Macabeus, 1ª e 2ª Macabeus. Além disso, o livro de Daniel na Bíblia protestante não tem os capítulos 13 e 14, ou os versículos 24 a 90 do capítulo 3. Não tem também os capítulos 11 a 16 de Esther. Então é diferente. Ela é um pouquinho... tem algumas coisas a menos. Não é igual. Gente, cuidado com fundamentalismos. Cuidado com fundamentalismos. Aquilo que se sabia de forma errada foi escrito de forma errada. Só lembrando que os homens, ao longo desses séculos, eles foram evoluindo em algumas coisas. Por exemplo, lá em Levítico 11, de 13 a 14, ali nós temos um erro, porque morcego não é ave. Está escrito lá. Também nós temos na Bíblia fato contado 2 vezes, com detalhes que não combinam. Por exemplo, Davi e Golias, 1 Samuel. Né? O sol não gira em torno da terra, como diz lá em Josué, capítulo 10, versículo 13. Na Bíblia você vai ver que se aceitava a escravidão, a guerra, o machismo, a morte dos inimigos. A Bíblia não foi ditada, mas inspirada pelo Espírito Santo. Os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente, sem erro, a verdade que Deus, para a nossa salvação, quis que fosse revelada, consignada nas Sagradas Letras. Então, gente, tudo isso parece assustar num primeiro momento, mas nós vamos aos poucos nos conhecendo, aos poucos a gente vai se aperfeiçoando e nos adaptando a essa nova situação. O que é fato é que nós não podemos ficar parados. E que bom que Deus nos dá esses meios que nós podemos chegar até a casa de vocês. Então, para o próximo encontro, peço para vocês procurar na Bíblia o Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 34 a 35. Segundo, olha o tema de casa. Tirar uma foto do seu espaço para a catequese e colocar no grupo de pais, aquele grupo de WhatsApp que a gente tem. E terceiro, fazer um vídeo de no máximo 1 minuto, se apresentando, dizendo quem você é, onde você mora, que time você torce, o que gosta de fazer, por que está fazendo a catequese e também postar no grupo da catequese. Senhor, dai-nos forças para perseverarmos na catequese, que nós não desistamos diante do primeiro obstáculo. Queremos ser fiéis aos teus ensinamentos e assim aplicá-los em nossa vida diária. Dai-nos discernimento para compreender tua palavra, para que possamos mais adiante também proclamá-la, anunciando o teu tão sonhado projeto de vida. Testemunhando com os nossos atos o teu santo evangelho. Dai-nos fé suficiente para crer além dos nossos olhos, percebendo em cada detalhe da vida tua presença santa, agradecendo e louvando pelas maravilhosas obras de tuas mãos, sendo parte integrante na construção do teu reino. Dai-nos sabedoria e humildade para entender tua vontade, transformando-nos em cristãos autênticos, convictos da fé que nossa Igreja professa. Amém. A bênção vamos pedir no fim de nossa oração. Que Deus proteja nós todos e faça nossa união. Proteja nós todos e faça nossa união. A Cristo muito obrigado e aos nossos irmãos também. A fé nos guarde unidos agora e sempre. Amém. A fé nos guarde unidos agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz de nosso Deus.